gente visitou 3 escolas agora de manhã. Uma de educação infantil, lá no Novo Recanto. Uma escola de fundamento que são crianças menores, lá de Norato, mais Ramos, na Pinto Lemos, ali no bairro da Santa Casa. E estamos aqui agora no Maria Dias, aqui na Coab 3, que é uma escola de Fundamental 2. Eu estou muito impressionado com a organização da escola, a preocupação dos profissionais, a alegria dos estudantes em estarem de todas as idades, estarem de volta à escola. É a questão de riscos que a gente tem que avaliar. Então, a gente entendeu que o risco deles estarem fora da escola hoje é mais perigoso do que o risco deles estarem dentro da escola. E essa visita a gente constatou isso, que as escolas de Sobral estão mais do que preparadas para receber os meninos. Então pode vir para a escola todo mundo. É uma alegria enorme estar inaugurando esses 2 anexos, né? O anexo do Mocinha Rodrigues e o anexo do Dolores Lustosa Renato Parente. Nosso governo tem primado por uma educação de qualidade, tem se destacado nacionalmente e internacionalmente, inclusive com avaliações internacionais. E a gente, além de querer nossos professores, nossos diretores qualificados, a gente também tem um zelo enorme para que as crianças tenham um espaço adequado, né? Para que as crianças possam estudar, brincar, se socializar e crescer, né? Crescer, se desenvolver de forma saudável. Isso é uma exigência da nossa gestão. Tudo que é feito, seja na mais longínqua localidade, na menos populosa localidade, até o bairro mais elegante do centro de Sobral, o nosso padrão de obras é exatamente, rigorosamente o mesmo. Os distritos de Sobral estão chegando primeiro na educação em tempo integral do que a própria cidade. Praticamente todos os distritos de Sobral já estão com a escola em tempo integral, ensino fundamental 2, e a cidade ainda, agora que nós vamos começar a construir os equipamentos necessários para que a gente possa botar toda a meninada na escola. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos abrindo neste momento os trabalhos do período da tarde do Terceiro Saberes, edição 2021. E para acolhê-los neste segundo dia de evento, convido para uma apresentação musical nossos artistas Cid Ventura e Carmen Aragão. Felicidade é só questão de ser. Chover, deixa eu olhar.
chorar e vamos, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver também, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Dançar na chuva, quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir, você perceber. Felicidade é só questão de ser. Chover, deixa olhar pra receber o sol quando voltar. Lembrar um dia em que você deixou passar seu verão. Se chorar, chora e vamos, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Dançar na chuva, quando a chuva vem. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só no mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu abrigo. Quero presentear flores para Iemanjá e de paraíso pra gente se encostar. Tocar melodias pra gente dançar, a música das estrelas, a luz vida boa, brisa e paz, brincadeiras ao anoitecer. Ir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu sou sua cara metade. Meu amor,
do seu colo é o meu abrigo. Hoje você desejar o bem, sem olhar quem acabar com a solidão do quarto de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Mas algo perigoso, sem alegria, esperança e amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar por dentro do seu coração. Pureza e verdade que você transmite com felicidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua verdade. E depois vai sentir a energia e a satisfação de ver você no outro dia. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua verdade. E depois vai sentir a energia e a satisfação de ver você no outro dia. Agradecemos aos artistas pela linda homenagem aos professores. Se sintam todos homenageados. Dando continuidade ao nosso evento, convidamos ao palco virtual o senhor Amaury Gomes, diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional. Passando a palavra para o professor Amaury. Muito obrigado, professor Vilar. Para nós é uma grande honra, nós que fazemos aqui a nossa SFAPEG, a nossa Escola de Formação de Professores de Sobral, em mais um dia, né, do nosso encontro, que é o terceiro Saberes. Hoje pela manhã nós fizemos uma abertura e eu lembrava um pouco do histórico desse encontro, que já dura mais de uma década aqui em Sobral, né, que é o Saberes, que já foi Olhares, já foi Outros Olhares, e ele marca, de certa forma, o mês de outubro, na celebração alusiva ao Dia do Professor, né, ao reconhecimento. Então, nós realizamos aqui, portanto, 2 dias, né, de palestras. Fizemos agora, no momento pela manhã de ontem, ao vivo, uma palestra presencial. À tarde, realizamos oficinas, né, manhã e tarde. Hoje, nós já realizamos palestras virtuais também na parte da manhã. E na parte da tarde, nós temos uma outra palestra e uma entrega da premiação dos relatos de experiência que nós tivemos na parte da manhã. Então, para nós que fazemos a Escola de Formação, é motivo de grande alegria estarmos aqui hoje, nessa tarde, né, já rumando para o encerramento do nosso grande encontro. Eu não poderia deixar de registrar aqui os nossos agradecimentos, né, à nossa equipe da Escola de Formação de Professores, a equipe, né, ou as equipes da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, e também aos nossos parceiros que estiveram conosco de forma muito proativa, nos acompanhando, né, a Universidade Federal do Ceará, né, a Secretaria Municipal de Educação de Sobral, né, os nossos parceiros, né, que estiveram conosco, a professora doutora Maria Regina Passos, que esteve pela manhã aqui, o professor palestrante de agora à tarde, né, que aceitou o nosso convite, o professor doutor André Luciano Simão, a quem eu já gostaria de agradecer o aceite do convite, e as empresas que também estiveram conosco, né, as editoras Árvore, Opet, Scipione, Saraiva, Ática, né, que estiveram conosco
neste grande movimento. Os saberes deste ano aconteceu de forma híbrida. Nós fizemos parte do momento, né, presencial, na terça-feira, que foi ontem, e o restante de todo o movimento acontecerá, né, de forma remota. Então, eu quero aqui fazer esse agradecimento, né, ao professor Herbert, secretário de Educação de Sobral, a quem nos acredita grande confiança, assim também como o prefeito municipal de Sobral, doutor Ivo, né, Gomes, que também nos acredita confiança e credibilidade. Então, Vilar, eu quero agradecer aqui, eu só sou gratidão. E também cumprimentar os nossos professores e professoras e educadores, não só de Sobral, mas do Brasil, né, que nesse momento, ou após nós realizarmos esse evento, vai ficar gravado no canal, né, nos nossos canais de comunicação. Então, eu só tenho a agradecer. A SFAPEG hoje, se pudéssemos aqui dar um sinônimo, é de gratidão, tá bom? Então, quero chamar de volta aí o nosso querido Vilar e agradecer imensamente por você estar mediando, né, esse movimento conosco e dizer da nossa grata satisfação em estarmos aqui. Eu queria só lembrar, Vilar, antes de devolver a palavra a você, que as pessoas não deixem de assinar a frequência que deve estar aí na descrição do vídeo no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde, que a gente possa partilhar saberes nesta tarde tão interessante. Obrigado ao nosso palestrante que deve estar aqui já na sala, vindo conosco para nos prestigiar com algumas reflexões e compartilhar saberes. Obrigado. Obrigado, Amaury, pelas palavras. Também parabenizo a SFAPEG, né, pelo momento que estamos vivendo, né, um momento que a gente sabe que é delicado, mas mesmo assim não deixou de fazer essa ação que é tão importante e em homenagem aos nossos profissionais. Mesmo no formato híbrido, né, no formato online, a SFAPEG, diante de todos os obstáculos, né, continuou ainda com essa ação, que é uma ação tão benéfica para os professores. E para darmos prosseguimentos ao evento, iniciaremos agora com a palestra, que tem como temática a educação como instrumento transformador da sociedade. Essa palestra será proferida pelo palestrante professor André Luciano Simão. O professor André Luciano Simão é doutor em Sociologia pela USP, mestre em Sociologia e graduado em Ciências Sociais pela Unicamp, atua como professor em diversos cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente é também coordenador dos cursos de Pedagogia da Faculdade de Peribe e da FASUP. Seja bem-vindo, professor André, ao nosso palco virtual. Olá, boa tarde. Desde já agradeço, né, a sua participação e o seu aceite do convite. Seja muito bem-vindo e eu deixo o palco aí com você para proferir a sua palestra. Obrigado, Vilar. Você está me ouvindo bem, Vilar? Tá bom assim? O áudio, tudo bem? Sim, seu áudio está ótimo, professor. Então, tá bom. Então, primeiro, dar boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão ouvindo, estão participando do evento. Gostaria de agradecer, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, agradecer à Escola de Formação de Professores de Sobral, agradecer à Secretaria de Educação, à professora Maria Regina Passos, que me fez o convite, ao Vilar, ao Amaury. Eu realmente fiquei feliz, né? A gente ouve tantas coisas boas sobre a educação no Ceará, tantas coisas boas sobre a educação em Sobral. Então, eu realmente espero contribuir, né? Que eu possa despertar reflexões, que eu possa realmente agregar um pouquinho a vocês. Já tiveram outras palestras, tenho certeza que já aprenderam muito, né? E antes de começar, eu também queria felicitar, parabenizar as professoras, aos professores. Estamos próximos ao Dia da Professora, ao Dia do Professor, foi dia 15, então, parabenizar a todas, parabenizar a todos,
é uma profissão linda. Eu sempre fico feliz com as pessoas que se dedicam à educação. Então, o Vilar já me apresentou. Eu, de formação mesmo inicial, eu sou sociólogo, né? Toda a minha formação acadêmica em sociologia e depois também em pedagogia. Hoje eu sou coordenador de 2 cursos de pedagogia na Faculdade Peruíbe e na FASUP em Itanhaém, 2 cidades aqui do litoral de São Paulo. Atualmente eu estou em Santos, aqui em São Paulo. Eu, na verdade, sou do interior de São Paulo, então talvez até vocês estranhem um pouco o meu jeito de falar, né? O jeito mais, talvez, caipira aqui de São Paulo, puxando um pouco os R's. Mas eu acho que vai dar para me compreender. Antes de começar mesmo a apresentação, me foi proposto esse tema, né? A educação como um instrumento transformador da sociedade, um instrumento transformador do mundo. Eu sempre digo para as minhas estudantes, para os meus estudantes de pedagogia, principalmente, que eu quero acreditar, eu acredito que quem está na área da educação, né, no fundo, tem um pouquinho de esperança de mudar o mundo, né, de transformar as coisas, de acreditar que a gente pode fazer diferença, que a gente quer um mundo melhor, que a gente quer um Brasil melhor, que a gente quer uma sociedade mais justa, mais igual, mais tolerante, e que eu acredito muito na educação e no papel que a educação pode ter, né, nessa transformação do mundo. Então, eu realmente acredito nisso e acredito que foi por isso que me foi feito o convite com esse tema. É um tema difícil, é polêmico, eu acredito, falar na educação como essa possibilidade de transformação, né? A gente tem vários autores, vários sociólogos, filósofos que discutem se de fato a educação consegue exercer esse papel, se a educação não é muito mais um instrumento de conservação e preservação, é algo para a gente pensar, mas eu realmente gosto de pensar que a educação pode ser esse veículo de transformação e de construção de um mundo melhor, de uma realidade melhor, e eu falo muito disso com as minhas estudantes, com os meus estudantes. Então, de novo, agradecer e espero mesmo contribuir, espero despertar um pouco de reflexão. Eu preparei, é muito difícil, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Espero que o som esteja bom, eu não estou usando o microfone. Se for necessário, alguém me dá me fala e eu coloco um microfone, tá? Então eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Só um momento, por favor. Então eu acredito que esteja tudo bem. Eu vou dar só um tempinho para que o pessoal compartilhe com vocês. Eu acho que estão compartilhando. Aí eu quero dizer que eu não me vejo, eu só vejo a tela do meu PowerPoint. Então, a gente vai acompanhando aqui sem ter essa visão. Eu não consigo acompanhar os comentários. Eu gosto muito de ver os comentários, se alguém está fazendo alguma pergunta, mas, infelizmente, nesse modo aqui de apresentação, eu não consigo ver. Tá? Então, o tema é esse, a educação como um instrumento transformador da sociedade. E eu acho que a gente tem que se perguntar, né? O mundo deve mudar? Eu acho que essa é uma questão para quem se propõe falar sobre isso. A gente quer um mundo diferente? A gente quer transformar, né, esse mundo no qual a gente vive? Eu acho que precisamos nos pôr essa questão, e se você é professor, pensa, né, que a sua ação pode contribuir nesse sentido, a gente precisa pensar sobre isso. Né? Pensar, até quando eu falei que esse tema é polêmico,
questionar, né? Quem tem o direito de querer transformar o mundo? Será que nós temos esse direito? Algumas pessoas vão dizer que não. Algumas pessoas acham que isso é muita presunção. A gente tem um filósofo que é aqui de São Paulo, daqui a pouco eu vou até citar uma outra frase dele, né, o Luiz Felipe Pondé, que trabalha na PUC aqui em São Paulo, na FAAP, se eu não me engano, fez alguns programas, participa de programas na televisão, na verdade. Ele participou de alguns programas junto com o Cortella, com o Karnal, o Leandro Karnal, o Sérgio Cortella, acho que foi com os dois. Mas, enfim, o Pondé sempre diz que ele tem medo daquelas pessoas que querem transformar o mundo, né, no sentido de que ele se pergunta quem tem esse direito de querer transformar o mundo. E eu sempre acho que eu tenho medo das pessoas que não querem transformar o mundo, ou seja, daquelas pessoas que estão satisfeitas com o mundo da forma como ele está, né? A gente precisa se perguntar, um mundo tão desigual e que, portanto, no qual nós convivemos com tanta pobreza, é um mundo tão intolerante, um mundo onde um momento, né, no qual a gente se encontra em que estamos progressivamente destruindo e acabando com o nosso meio ambiente. É um mundo que daqui a pouco não vai existir mais. A gente precisa se preocupar com isso, né? Se a gente continuar degradando, devastando da forma como estamos fazendo o meio ambiente, daqui a pouco não tem mais mundo. Eu outro dia estava falando disso com minhas alunas, com os meus alunos. O mundo vai acabar, não vai mais ser possível nós, seres humanos, vivermos aqui, né? E, infelizmente, a imensa maioria de nós, ao contrário de alguns bilionários aí que a gente conhece, não pode construir um foguete e ir morar em Marte, não pode ir para a Lua, né? Então, esse pessoal que é muito, muito rico, absurdamente rico, está buscando outros lugares para morar, né, o que parece. Mas nós temos esse planeta para morar, a gente precisa cuidar dele. E, infelizmente, nós não estamos cuidando. Eu vou colocar o meu fone de ouvido para falar com vocês, só um momento. Porque eu estou aqui na minha casa, né, e começou um barulho de uma serra aqui, estou preocupado que vocês estejam ouvindo esse barulho. Eu vou colocar o meu fone de ouvido. Então, espero que vocês estejam ouvindo bem. Então, eu começo com essas perguntas, né? A gente, né, nós acreditamos ou não que o mundo deve mudar? Será que a gente tem direito? Algumas pessoas acham que não. Eu acredito que sim. Novamente, o meu medo não é de quem quer mudar o mundo. O meu medo é daqueles e daquelas que acham que não precisa mudar o mundo. Quando a gente se depara com todos esses problemas que eu falei agora há pouco. Então, eu acho que é algo para a gente pensar. Eu sei que é um tema um pouco, já falei, né, polêmico, cheio de nuances, mas eu quero acreditar, e até coloquei aqui, cabe a nós, professoras, nós, professores, refletirmos sobre qual mundo nós queremos, qual o futuro que desejamos para a humanidade, qual o futuro que desejamos para o planeta. E aí nós, com a nossa ação, que eu acho que é tão importante, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, fazemos a nossa parte, né? Fazemos o nosso pouquinho, né? Um pouquinho que cada um de nós faça para a gente construir, ter um mundo diferente, um mundo melhor, para que a gente tenha no futuro um planeta para as próximas gerações ocuparem. Porque da forma, como eu falei agora há pouco, da forma como nós estamos degradando, destruindo, devastando o meio ambiente em nome de uma produção incessante de riquezas, esse mundo daqui 2, 3 gerações vai ser impossível. Vai ser impossível a vida para essas futuras gerações.
É um mundo que a gente devasta para produzir riquezas incessantemente, riquezas que se concentram na mão de poucas pessoas. Então a gente precisa pensar nisso. A que mundo a gente quer? Se a gente quer um mundo diferente, e qual é o nosso lugar nessa luta, nessa busca, nessa procura de um mundo diferente, nessa construção de um mundo diferente, na transformação, né, da forma como nós nos relacionamos com o planeta. Então, acho que essas perguntas são importantes e eu coloco isso aqui. A gente precisa refletir sobre isso, certo? Nós, professores, precisamos pensar em que planeta a gente quer. E aí eu até coloquei aqui, pensar sobre o lugar da educação como um meio de transformação do mundo é muito mais que simplesmente embarcar num panfletarismo vazio de transformação do mundo. Certo? Eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu realmente acredito. Em que sentido que eu acredito? Que a gente possa agir nesse sentido, não é para ficar falando aqui, o mundo vai acabar, meu Deus, precisamos fazer algo. Eu acredito que nós, com a nossa ação, nós professoras, professores, podemos formar ou contribuir para a formação de uma nova geração que se relacione de modo diferente entre si, que se relacione de modo diferente com o planeta, que adote posturas diferentes, mais éticas, mais racionais, que se conscientize, né, sobre esses problemas todos, então que nós possamos contribuir para formar uma nova geração diferente, com uma postura diferente, com um modo diferente de se colocar em relação ao mundo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu não quero cair aqui nessa coisa partidarismo, que isso é conversa de esquerda, que isso é conversa de direita. Eu acho que querer um mundo melhor, querer preservar o planeta, querer diminuir as desigualdades, as iniquidades, as violências, eu acho que isso deve ser um projeto para a esquerda, um projeto também para a direita. Né? A gente tem pessoas que são à esquerda e pessoas que são à direita que pensam assim, né? De um modo mais civilizado, que querem um mundo melhor. Né? Então está um pouco acima dessas coisas de partidarismo. Eu espero, pelo menos, que fique claro isso para vocês, quando a gente fala sobre isso, né? Sobre transformar o mundo e o papel da educação e desejarmos um mundo melhor. Então eu não quero ficar aqui fazendo esse panfletismo, parecer que é propaganda, querendo vender uma imagem de bom moço, é porque eu de fato acredito nisso. Eu sempre falo disso com as minhas estudantes, com os meus estudantes. Quando eu participo, né, eu já participei algumas vezes de formação de professores aqui na região de Santos, de São Vicente, eu sempre falo disso. A educação sempre foi muito importante para mim, esqueci de dizer. Eu sou filho de professora, né? Minha mãe foi professora durante muito tempo, depois foi diretora durante muito tempo, hoje é aposentada. A educação, de certa forma, sempre esteve presente na minha vida, eu acho isso importante. Aí eu vou citar, daqui a pouco eu cito também o Pondé, né, e o Perrenot, para não ficar só no Marx, mas é uma frase famosa do Marx, que está lá nas teses sobre Feuerbach, é a tese 11, né, provavelmente a mais famosa do Marx, quando ele diz que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo diferentemente, de diferentes maneiras. Cabe transformá-lo. Né? Então, para a gente passar um pouco adiante disso, para não ficar mesmo no panfletismo, né, na ação panfletária, de só entender o mundo, de interpretar o mundo. E eu vou, daqui a pouco fica um pouco mais claro para vocês, porque eu acho que o Marx é importante para a gente falar sobre isso. Para a gente, de fato, passar a esse momento de querer um mundo diferente, né,
e sair um pouco da academia, e eu acho que vocês que são professoras e professores que atuam diretamente na educação básica já têm essa ação, né? Eu que fico sempre na minha carreira como professor, sempre fui professor de ensino superior, sou professor desde 2003, já quase 20 anos, sempre dei aula para os cursos de pedagogia, dei aula para cursos de licenciatura também, e eu acredito que a gente tem que sair um pouco dessa ação acadêmica e pensar um pouco nessa questão de transformar. E por que eu acho que o Marx é importante? Aí, falando um pouco mais sobre ele, né, combater a alienação e a desumanização era, para Marx, a função social da escola. Para isso, seria necessário aprender competências que são indispensáveis para a compreensão do mundo físico e social. Então, por que a escola tem um papel fundamental para o Marx? É lógico, para a gente ter uma formação mais humana, né? Mas no sentido de combater a alienação, de combater esse distanciamento da realidade, né? Pessoas que estão distantes, incapazes de perceber a realidade e compreender o mundo, são pessoas alienadas e que, portanto, são incapazes de agir sobre o mundo, né? E por que é importante permitir, possibilitar que nossas alunas, que nossos alunos sejam capazes de entender o mundo, de perceber o mundo, né? De compreender o mundo físico e o mundo social. E para isso é importante, história importante, geografia importante, sociologia importante, mas ciências, matemática também são importantes. As ciências são fundamentais num mundo tão tecnológico, num mundo tão marcado pelo avanço e pelo progresso da técnica, da ciência, né? Você ter, né, seus estudantes, suas estudantes capazes de compreender minimamente, interpretar o mundo com bases científicas, é fundamental, né? A partir de uma visão, de um entendimento científico, ser capaz de entender que mundo é esse em que eu vivo, né? O que está acontecendo? É bom, é importante que saibam compreender e interpretar o mundo a partir de uma visão, uma percepção histórica, sociológica, filosófica, sim, mas é importante também que sejam capazes de entender, interpretar o mundo, se posicionar a partir de uma visão científica, né? E nesse sentido a ciência é fundamental. Então, para o Marx, né, o Marx entende que só é possível mudar aquilo que intimamente conhecemos. Então, quando eu falo para vocês, eu acho que esse é um papel fundamental da educação. A gente precisa transformar o mundo. Qual é o papel da educação na transformação do mundo, se a gente acredita de fato que o mundo precisa mudar? É esse, né? Formar, né, uma geração mais consciente, né, que tem uma consciência verdadeira do mundo, né, um entendimento verdadeiro do mundo, capaz de interpretar verdadeiramente o mundo, para só assim, de fato, propor e agir de forma a transformar o mundo. Eu espero que eu esteja me fazendo entender, para que nós possamos ter, né, uma geração que se comporte de modo diferente, e veja, agir para transformar o mundo nesse sentido, né, de pessoas mais éticas, de pessoas mais responsáveis com o meio ambiente, de pessoas mais imbuídas de um desejo de um mundo mais justo, de um mundo mais desigual. Para isso, a gente precisa de pessoas que sejam capazes de entender o mundo, de compreender o mundo, de conhecer o mundo, né, onde eles estão, onde elas estão. Então, eu acho que, por isso que eu trouxe o Marx para a gente falar, eu acho que isso é fundamental. E aí o nosso papel enquanto professoras e professores, eu acho que fica bem claro. A gente precisa formar pessoas mais capazes de questionar, de se posicionar, de entender, de interpretar o mundo, né? E aí, alguns autores pensam nesse sentido, alguns autores pensam no sentido contrário, né? A gente vai ter, eu falei do Marx, mas a gente tem o Durkheim, por exemplo, sociólogo, que dizia que não
não nos cabe querer transformar o mundo, que o mundo e o desenvolvimento da sociedade segue, né, algumas leis naturais de desenvolvimento, e, portanto, se são leis naturais de desenvolvimento, não nos cabe, como seres humanos, querer interferir nisso. Tem o Weber, que diz que não é papel do cientista dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer, e, em certa medida, a gente pode até concordar com ele, e a gente vai falar mais para frente um pouquinho, e refletir um pouquinho sobre isso. E a gente tem o Pondé, né, como eu disse. Se eu não me engano, é nesse livro mesmo, o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia do Pondé, que ele diz que ele tem medo das pessoas que querem transformar o mundo. E aí eu também retirei esse trecho, né? Ele diz assim: o Pondé, né? O mundo sempre foi mau e continuará a ser, porque ele é fruto do comportamento humano, que parece ter certos pressupostos naturais. E eu, né, o tipo de sociólogo, o sociólogo que sou, com a formação que tive, com a forma como encaminhei o meu entendimento e a minha compreensão sobre as coisas, não posso concordar com isso. Eu sei que muita gente pensa assim, né, que o ser humano é mau por natureza. Que o ser humano, na verdade, para muitos, é egoísta por natureza. E porque o ser humano é egoísta, ele vai agir para satisfazer os seus interesses, vai colocar os seus interesses acima de tudo, e para satisfazer os seus desejos, as suas paixões, os seus interesses, ele vai agir da forma que achar necessário e, nesse sentido, vai se comportar mal, vai se comportar de forma violenta e vai produzir as maldades todas que nós sabemos que o ser humano é capaz de produzir. Mas eu, até por uma questão aí de querer um mundo diferente, eu não aceito isso, eu realmente não acredito nisso. Eu não acho que o ser humano é mau por natureza, eu não acho que o ser humano é egoísta por natureza. Eu acho que o ser humano é estimulado a ser assim, é ensinado a ser assim. Nos termos mais sociológicos, pensando no Durkheim, é socializado para se comportar desse modo. Então, é o contexto político, cultural, social, econômico no qual nós vivemos que nos faz ser assim. Eu quero acreditar nisso. Então, e aí eu quero acreditar que a gente pode mudar. Quero acreditar que nós podemos ser diferentes. Se hoje parece tão óbvio, né, para tantas pessoas que nós somos maus mesmo, que o ser humano é egoísta, eu acredito que a gente pode agir para transformar, né, para que tenhamos seres humanos mais éticos, mais responsáveis, mais preocupados com o outro, com a outra, né, capazes de agir de forma mais justa, de forma a termos um mundo melhor. E aí, o nosso papel, né, o papel de vocês enquanto professoras, enquanto professores, né, de contribuir para que nós tenhamos uma geração diferente, para que nós tenhamos, né, esse mundo diferente. Então eu citei o Marx, agora coloquei o Pondé, eu estou discordando dele, mas é assim, né? A gente concorda com alguns, discorda de outros. E agora, nesse sentido, eu até gostaria também de falar um pouco do Perrenot, aí um trecho do Perrenot naquele texto dele, A Formação dos Professores no Século XXI, em que aqui ele já começa ali em cima, ó, não é possível formar professores sem fazer escolhas ideológicas. Então, eu acho importante a gente pensar nisso, né? Nesse momento em que a educação sofre ataques, que professoras e professoras, né, são vistas muitas vezes como inimigos da sociedade, são vistas e vistos como corrompedores da juventude, digamos assim, corrompedoras da juventude. E a gente tem esses projetos como Escola Sem Partido, que ganhou muita força, né, nos últimos anos, com a ideia de que a professora, o professor, de que a educação deve ser neutra.
E a gente pode discutir e refletir um pouco sobre isso. E aí o Perrenot, em um momento, logo no início do texto sobre a formação de professores do século XXI para o século XXI, na segunda ou terceira página, ele tem esse trecho que eu acho super interessante. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, né? São 2 páginas aqui, mas eu acho que é interessante e vale a pena ser lido. Tá? Então, não é possível formar professores sem fazer escolhas ideológicas. Conforme o modelo de sociedade e de ser humano que defendemos, não atribuiremos as mesmas finalidades à escola e, portanto, não definiremos da mesma maneira o papel dos professores. Eventualmente, podemos formar químicos, contadores ou técnicos em informática, abstraindo as finalidades das empresas que os contratarão. Podemos dizer, um pouco cinicamente, que um bom químico vai continuar sendo um bom químico, tanto no caso de fabricar medicamentos ou drogas. Que um bom contador vai saber lavar dinheiro ou aumentar o capital de uma organização humanitária. Que um bom técnico em informática poderá servir tão eficazmente à máfia quanto à justiça. As finalidades do sistema educacional e as competências dos professores não podem ser dissociadas tão facilmente. Não privilegiamos a mesma figura do professor se desejamos uma escola que desenvolva a autonomia ou o conformismo, a abertura ao mundo ou o nacionalismo, a tolerância ou o desprezo por outras culturas, o gosto pelo risco intelectual ou a busca de certezas, o espírito de pesquisa ou o dogmatismo, o senso de cooperação ou de competição, a solidariedade ou o individualismo. Percebe? Perrenot está dizendo, é necessário, né? Existe, como ele diz aqui, né, uma escolha ideológica quando nós falamos de formar professoras e professores. Que escolha é essa? Tem a ver com esquerda? Tem a ver com direita? Eu acredito que não. Como eu disse anteriormente, eu acho que, sendo eu uma pessoa mais ligada à direita ou à esquerda, né, eu tenho que me preocupar em ter uma professora, um professor, de pensar em uma escola que privilegie um comportamento ético e não um comportamento egoísta, né, que privilegie uma sociedade mais justa, né, que privilegie a gente ter esse senso de cooperação, essa solidariedade. Então, quando nós falamos que é necessário ter esse posicionamento, é nesse sentido, né, de ter uma sociedade melhor ou não. E para isso a gente precisa ter escolhas que a gente pode dizer que sejam escolhas ideológicas ou que sejam posicionamentos. Então, nós, professoras, nós, professores, né, vocês, precisam pensar nisso. Que tipo de mundo a gente quer? Como é que nós acreditamos, pensamos que esse mundo deve ser? E aí devemos agir nesse sentido, né? A escola deve se organizar nesse sentido, de trabalharmos para ter um mundo dessa forma que nós pensamos que deve ser um mundo melhor. E eu acredito muito nisso, e acredito que o nosso papel fica bastante claro quando eu digo que a gente precisa contribuir para formar uma geração diferente, uma geração que se comporte diferente, uma geração que tenha um meio, um modo diferente de perceber o mundo, de perceber as relações que devemos ter uns com os outros. Aí eu gostaria também agora de falar com vocês, como eu disse, né, é difícil falar sobre esse tema, tem muita coisa para a gente falar, e aí eu selecionei alguns autores para citar e algumas ideias para desenvolver. É claro que eu não vou esgotar o tema. E aí eu gosto do Adorno, eu gosto de algumas ideias que o Adorno tem sobre educação. O Adorno fala muito sobre educação. Quando ele discute, né, o conceito de indústria cultural, ele vai ver que a educação faz parte da forma como ela funciona, na verdade, ela faz parte dessa indústria cultural que contribui para uma banalização do conhecimento, que contribui para uma semi-formação
humana, né, para uma formação pouco profunda, para um empobrecimento cultural das nossas estudantes e dos nossos estudantes, mas ele acredita que pode ser diferente. Mas aí, nesse texto, Educação e Emancipação, o Adorno se questiona sobre para onde a educação deve conduzir, qual deve ser o objetivo da educação, um pouco as questões que eu coloquei para vocês, eu acredito, de outro modo, né? Se a gente deve acreditar na educação como essa possibilidade, como esse meio, como esse instrumento de transformação do mundo, né? Ou não, a gente tem que entender que algumas pessoas, como eu disse, vão acreditar que não, que a educação deve servir para reproduzir a sociedade como ela está, que a educação deve, de fato, ser esse instrumento de reprodução. Ele vai se perguntar qual é, afinal, o objetivo da educação. É o que pretendemos com a educação. E aí eu acho muito interessante que tem um momento do texto que ele diz como determinar o que deve ser a educação. É por isso que eu disse que é muito polêmico falar sobre a educação como um instrumento de transformação do mundo, de instrumento de transformação da sociedade, da realidade. Afinal de contas, você pode me dizer, né, olhar para mim e falar, André, mas você quer transformar, mas você quer transformar em quê? Né? E aí a outra pergunta aqui, o que dá o direito a alguém de definir a melhor educação? Você pode falar, e André, o que te dá o direito de falar tudo isso? O que te dá o direito de questionar? Né? Que mundo a gente quer? De questionar e de dizer que esse mundo não está bom. Para muita gente, ao que tudo indica, o mundo está bom. Deve continuar assim, permanecer assim. E o que me dá o direito de achar que não? Né? O que me dá esse direito de dizer, como eu estou falando para vocês, que eu acho que a educação deve servir, né, contribuir para formar uma geração diferente, o que me dá o direito de falar sobre isso? O Adorno se pergunta, né? Eu acho que é uma coisa interessante, porque para ele, eu acho que para quem partilha dessa visão, a gente fala tanto na autonomia, né, em fomentar, né, fortalecer a autonomia das nossas alunas, dos nossos alunos, e se eu quero que eles tenham autonomia, que eles formem os seus entendimentos, os seus conceitos, a sua compreensão sobre as coisas, eu não posso estar lá dizendo o que é certo, o que é errado para eles. Eu tenho que aceitar que eles sejam capazes de, exercendo a sua autonomia de forma consciente, chegar aos seus entendimentos sobre isso. Né? E aí o Adorno diz, espero que eu não esteja entediando vocês aí, que eu fico lendo, né? Mas vamos lá. O que o Adorno diz? É de se perguntar de onde alguém se considera no direito de decidir a respeito da orientação, da educação dos outros. Encontram-se em contradição com a ideia de um homem autônomo, emancipado, conforme a formulação definitiva de Kant, na exigência de que os homens tenham de se libertar de sua auto-inculpável menoridade. Então, essa pergunta a gente precisa se fazer. Né? Pelo menos eu acredito nisso, que eu tenho que me perguntar, afinal de contas, o que me dá esse direito de dizer como deve ser, né, a orientação da educação das minhas estudantes, dos meus estudantes, o que me dá o direito de questionar. Né? E aí, quando eu falei para vocês que, em certa medida, o Weber tinha razão, quando eu falei do Weber, que ele diz que não cabe ao cientista, não cabe ao pesquisador social dizer como as pessoas devem ou não se comportar, o que é certo ou o que é errado, porque isso, né, depende do ponto de vista, da posição que cada um ocupa na estrutura social. De certa forma, ele tem razão também nesse sentido, né? O que me permite, a partir aqui do meu lugar no mundo, dos meus referenciais, da minha forma de entender as coisas, dizer
a educação é assim, a educação é assado, a educação deve ser assim, o mundo está errado, como eu falei para vocês, né, que eu acho que o mundo está errado, que o mundo está errado não. Que o mundo não está bom, o mundo não está bem, as coisas não estão funcionando. E eu acredito nisso. Mas o que diz que eu posso dizer que não, tem que ser diferente, vamos fazer diferente, né? O que me dá esse direito? Fazendo isso, eu não estou ferindo a autonomia, eu não estou em contradição com a ideia de autonomia das minhas alunas, dos meus alunos, né, dos meus estudantes, das minhas estudantes. Eu sei que a gente não deve falar aluno, mas um hábito que a gente precisa mudar. Mas assim, aí eu acredito também, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, eu vou continuar falando um pouco mais sobre o Adorno, que, né, ao estimular a autonomia, a formar, contribuir para que nós tenhamos, né, pessoas mais críticas, mais reflexivas, capazes, afinal de contas, de entender o mundo e compreender o mundo, de ter um conhecimento íntimo do mundo, como diria o Marx, e, portanto, de se posicionar em relação ao que querem, que eu fiz o meu papel, que eu cumpri com a minha parte. E aí cada um, de acordo com os seus interesses, da sua formação, vai formar o seu entendimento, mas desde que seja um entendimento que expresse essa autonomia, que expresse, de fato, uma compreensão consciente, verdadeira do mundo, eu não vejo problema, né? Eu acho que eu vou aceitar, e devo aceitar, que tenhamos pessoas com posicionamentos diferentes. Mas aí o Adorno continua, eu acho interessante, no mesmo texto sobre educação e emancipação, tá? Eu estou lendo coisas mais longas, espero não estar entediando vocês. Eu não consigo ver, né? Eu só vejo a tela aqui do meu computador, eu não sei o que está acontecendo, não vejo os comentários. Isso me angustia um pouco, mas vamos lá. Gostaria, então continuando com uma citação ao Adorno, gostaria de apresentar a minha concepção inicial de educação. Evidentemente, não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior. Então, eu não quero dizer e formar e modelar as pessoas do meu jeito. Não é esse o meu propósito, não deve ser esse o nosso propósito. Mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, né? Então, não é só também ficar transmitindo informação, conhecimento. Acho que a gente sabe disso. O papel da educação, o papel da escola, do professor, da professora, não é mais esse, né? Mas a produção de uma consciência verdadeira. Então, essa ideia de educação, produção de uma consciência verdadeira. Isto seria, inclusive, da maior importância política. Sua ideia, se é permitido dizer assim, é uma exigência política, isto é, uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada quando uma sociedade... uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. Então, tá, e o que nós devemos querer, segundo o Adorno, né, com a educação? Produzir uma consciência verdadeira. O que é essa consciência verdadeira? Essa capacidade de fato, entender o mundo, que eu estava falando agora há pouco, de compreender o mundo de forma crítica, de forma reflexiva, né, de ter esse conhecimento íntimo com a realidade de fato, né, com aquilo que é o mundo, e a gente já vai falar daqui a pouco, não com uma realidade produzida pela indústria cultural. E olha como é importante isso, vem de encontro com a ideia que eu falo para vocês da educação possibilitando, permitindo uma transformação do mundo. Só com essa consciência verdadeira, ele diz que isso é uma verdadeira exigência política, só assim a democracia pode funcionar. Só assim, com pessoas emancipadas. Então, o que a gente é? O que nós pensamos da democracia? Tanto lá no sentido clássico, né?
grego, a ideia da democracia como um exercício direto do poder, né, de nós tomando parte diretamente na tomada de decisões, ou na visão mais moderna da democracia como um controle do poder, né, nós delegando e controlando o exercício do poder, nos dois sentidos. Eu estou pensando em pessoas capazes de, com sua ação política, determinarem que tipo de mundo elas querem. Né, com a sua ação política, dizerem e orientarem a ação dos políticos, ou de orientarem a ação política, digamos assim, no sentido do mundo que elas querem, do mundo que elas desejam, da sociedade que elas desejam. Espero que eu esteja me fazendo claro, que vocês compreendam que, então, ajudando a produzir essa consciência verdadeira, ajudando, né, a formar pessoas emancipadas, nós vamos contribuir para que essas pessoas sejam capazes de mudar o mundo, né, de mudar o mundo a partir de um exercício da sua autonomia, de uma compreensão verdadeira e consciente desse mundo. Não de agir politicamente de modo submisso, de modo orientado por uma ideia que lhes é exterior, que lhes é imposta e que muitas vezes que serve apenas para reproduzir e manter as coisas como elas estão. Percebem? Eu espero realmente que eu tenha me feito claro nesse sentido. Olha como é fundamental a educação, né, no sentido da gente ter e transformar o mundo. Como a gente vai transformar o mundo através da educação? Formando pessoas autônomas, com uma consciência verdadeira, com esse conhecimento íntimo da realidade, capazes de se posicionar de fato, de forma crítica, de forma coerente. Qual é o grande obstáculo? Né? E aí o Adorno fala muito disso. Quando ele fala de indústria cultural, a gente não vai falar muito da indústria cultural, mas aí ainda no texto sobre educação e emancipação, o Adorno vai dizer que o mundo converteu-se na sua própria ideologia dominante e exerce uma pressão imensa sobre as pessoas que supera toda a educação. É preciso levar em conta o peso imensurável do obscurecimento da consciência pelo existente. Então, o que o Adorno vai dizer? E o Adorno diz, né, quando ele fala sobre a indústria cultural, que a indústria cultural tornou-se a engenharia do real, produzindo o engano das massas. O que ele quer dizer, né, quando ele diz que a indústria cultural tornou-se a engenharia do real? Que é a indústria cultural, os meios de comunicação que produz a realidade a qual as pessoas vão ter contato. Então, aquilo que eu entendo do mundo, que eu percebo do mundo, que eu acredito que é a realidade que me foi mostrada, que me foi imposta pelos meios de comunicação. É essa indústria cultural que produz o mundo que as pessoas conhecem. E, portanto, as pessoas não têm essa consciência verdadeira, não têm esse conhecimento íntimo da realidade. Elas têm conhecimento de um mundo através dos meios de comunicação. E esses meios de comunicação, a indústria cultural, a serviço da ideologia dominante. Por isso que ele diz que a ideologia dominante tornou-se o próprio mundo, porque o mundo ao qual, né, com o qual as pessoas têm contato é esse mundo produzido pela indústria cultural. Né? E engenhado, digamos assim, será que essa palavra existe? Desenhado, digamos assim, projetado pela indústria cultural. Aqui o Adorno fala que a indústria cultural se tornou a engenharia do real. Né? Então, isso é muito forte. A gente está aí cada vez mais, né? Pensem que o Adorno estava escrevendo sobre isso na década de 50, de 60. Imagina hoje. Quando a gente mal tinha televisão, ele estava nos Estados Unidos nesse momento. Né? Imagina hoje, que a gente já acorda com o celular na mão, que a gente está o tempo todo em frente às telas, né, que as crianças estão o tempo todo tendo mais contato com esse mundo virtual do que com a realidade. Que o contato que as crianças têm com o mundo se dá por telas e não pelo olhar de fato para o mundo. Né? Então, e ele diz aqui, ó,
uma pressão imensa sobre as pessoas que supera toda a educação. Então é um desafio da educação. Aí ele diz, né, o problema da alienação, esse distanciamento da realidade, dessa incapacidade de compreender a realidade, né, o defeito mais grave com que nos defrontamos atualmente consiste em que os homens não são mais aptos à experiência, mas interpõem entre si mesmo e aquilo a ser experimentado aquela camada estereotipada a que é preciso se opor. Veja, o ser humano não é mais apto à experiência. Nós não experimentamos mais o mundo. Entre nós e a experiência do mundo, de fato, do mundo real, existe essa camada estereotipada. O que é essa camada estereotipada? É essa percepção de mundo, esse entendimento de mundo, essa visão de mundo que corresponde à ideologia dominante. Então, aquilo que eu experimento do mundo é aquilo que essa ideologia dominante quer que eu experimente do mundo. Eu já não tenho mais contato com aquilo que é o mundo de fato. É isso que ele diz. Os homens não são mais aptos à experiência. O defeito mais grave com o que nos defrontamos consiste em que os homens não são mais aptos à experiência, mas interpõem entre si mesmos e aquilo a ser experimentado, aquela camada estereotipada que é preciso se opor. Então, eu coloquei ali depois, né, as pessoas não percebem mais a realidade. Tem uma realidade apresentada a elas, uma realidade construída pela indústria cultural. Um senso comum ideologizado sobre tudo. E aí o nosso papel, né? Aquilo a que nós nos destinamos. E aí, só para concluir, aí eu falo sobre isso, sobre o Adorno, né? O que ele diz? Que nessa realidade opressora, sobre o peso imensurável do obscurecimento, sobre o peso imensurável do obscurecimento da consciência pelo existente, de um conformismo onipresente, a maior tarefa da educação é fazer florescer a resistência à terrível pressão exercida pela ideologia dominante. Então, qual é a nossa tarefa? Formar pessoas, contribuir para a formação de pessoas capazes de resistir a essa pressão da indústria cultural, capazes de perceber de fato o mundo, capazes de refletir sobre o mundo, de questionar, de exercer sua autonomia, né, de não aceitar tão passivamente esse mundo construído de acordo com uma ideologia que não corresponde aos seus interesses. Então, apesar, né, dessa visão muito pessimista e de perceber que a educação contribui para tudo isso da forma como ela existe, o Adorno ainda acredita na educação como uma das possibilidades para a gente resistir a isso, né? Então, isso também é muito presente. Tem autores que, por mais que constatam toda essa pressão do sistema para que ele se reproduza e que não vem saída. O Adorno ainda vê uma saída e acredita na educação como uma das possibilidades para essa saída. E eu também quero acreditar nisso. Aí, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar com vocês, mas deixa eu ver que horas são. Então, são 15 para as 3, eu tenho 15 minutos. Eu vou rapidamente, a não ser que alguém me fale aí que eu preciso parar, eu estou aqui ainda, sem só ver na minha tela, vou acreditar que não. Eu vou falar um pouquinho, e que é algo que eu sempre falo, e nas formações que eu fiz aqui para professoras e professores eu falei. Eu sempre falo muito sobre essa questão do preconceito, da intolerância nas práticas didáticas, ou seja, do preconceito e da intolerância reproduzidos pelos nossos professores, pelas nossas professoras em sala de aula, na escola, né? E aí eu começo sempre com essa frase assim, que é muito difícil formar pessoas novas sendo uma pessoa velha. É uma frase que eu vi em algum lugar, eu não lembro onde, parecida com essa. Aí até me falha, eu tinha que citar, mas eu não lembro aonde. Então, como é que nós professoras, professores, eu falando que a gente precisa contribuir para formar uma geração diferente, que pense diferente, que queira um mundo diferente. E uma coisa que inicialmente todo mundo acho que tem que pensar é que a gente, com a nossa educação, formar pessoas mais tolerantes,
mais éticas, que pensem em agir de forma mais justa em relação às outras pessoas, em relação ao meio ambiente. Como é que nós vamos fazer isso? Formar pessoas diferentes, que se comportem de modo diferente, sendo uma pessoa velha nesse sentido. Se nós mesmos, nós mesmas, reproduzimos esses preconceitos, se nós mesmos não mudamos a nossa percepção em relação ao mundo, se nós mesmos não agimos de modo diferente em relação a isso, querendo um mundo diferente, né? Então, é muito comum, e a gente ouve relatos de professoras e professoras tendo atitudes racistas, machistas, homofóbicas, e a gente não pode agir assim. Então, para concluir, eu estou acabando daqui a pouquinho, eu acho que, já que a gente está falando aqui de formação de professores, eu acho que é importante falar disso, eu gosto de falar sobre isso, né? Então, nós, professoras, temos todas e todos, né, em maior ou menor grau, concepções ou práticas discriminatórias e preconceituosas, que são fruto dessa nossa vivência, da nossa socialização, de acordo com os valores de nossa época, da nossa sociedade. Então, de certa forma, somos todos, fruto dessa educação que reproduz essa realidade de acordo com a ideologia vigente, que eu estava falando agora há pouco, e então nós vivemos em um mundo, né, em uma sociedade extremamente racista, extremamente machista, homofóbica, e aprendemos todas e todos a agir assim, né? Faz parte da nossa formação enquanto seres humanos. E se isso não foi trabalhado, se a gente não tem consciência disso, nós reproduzimos essas ações, essas atitudes, esses comportamentos. E eu quero acreditar que a gente não possa fazer isso, se a gente quer contribuir para formar pessoas diferentes que possam construir um mundo diferente. E aí o papel da educação é fundamental. Eu não culpo, né, eu não julgo professoras e professoras que fazem isso, né? Eu sempre digo isso. Por ser muitas vezes uma mera reprodução irrefletida do senso comum vigente, discriminação e o preconceito, em alguns casos, são, em alguns casos, inconscientes. Se a pessoa nunca foi, e aí quando eu disse que eu queria provocar reflexão, que eu queria provocar vocês, eu acho que com tudo eu já esperava ter feito isso, mas aqui também. Já pararam para pensar sobre isso, para refletir sobre isso? Acredito que sim. Espero não estar sendo muito redundante com vocês. Mas as pessoas agem assim porque não foram, né, estimuladas a pensar, a refletir sobre isso. Eu sempre digo que muitas vezes a própria percepção e compreensão de que a gente está reproduzindo um comportamento inadequado pode provocar uma mudança na postura do professor ou da professora. Eu me lembro que 2 anos atrás, eu tive uma aluna de Direito, no curso de Direito, que ela é pedagoga no município de Peruíbe já há alguns anos, né, acho que quase 15 anos. E no primeiro semestre eu dei aula para a turma dela de antropologia, a gente estava no segundo semestre, eu dando aula de sociologia, e um dia ela falou: nossa, professor, você sabe que pensando em tudo que a gente discutiu semestre passado, que eu mudei várias atitudes minhas na minha forma de dar aula, na minha forma de me comportar lá com a minha sala, com as minhas alunas e alunos. Isso me deixa muito feliz, né? Ou seja, o fato de que eu discuti tudo isso, era uma aula de antropologia, eu falei muito sobre essa questão da intolerância, do preconceito, fez ela pensar sobre isso e fez ela repensar muitas atitudes. Então eu não culpo, não julgo, eu acho que é tudo uma falta de ser provocado a pensar sobre isso. Mas é difícil mudar, né? Porque são hábitos cristalizados, então mudar esses hábitos não é simples. Que é outra coisa que eu sempre digo também. A partir do momento que a gente tem consciência disso, desculpa, está quase no meu horário, daqui a pouco eu acabo. É necessário
estar sempre atento às situações cotidianas, percebendo elementos discriminatórios nos materiais didáticos, em atividades, né, nas relações entre alunos e alunas, nas relações de professores e professoras com os estudantes, nas conversinhas informais que a gente tem, nas piadinhas infames que a gente conta, né? Então, mudar esses comportamentos é algo que exige, né, essa vigilância constante. A gente tem que sempre prestando atenção se o que a gente fala, se a forma como a gente olha, se um gesto, né, para a gente não estar reproduzindo tudo isso, tá? Eu acho que isso é importante, eu queria falar isso para vocês. Não condiz com o papel da professora e do professor a ação de perpetrar estereótipos, nem mal-entendidos, nem figuras discriminatórias. O professor e a professora despreparado, despreparada, potencializa o preconceito nas escolas. Então eu estou falando, desde o início, né, da minha fala, que a gente precisa formar pessoas diferentes, contribuir para formar pessoas diferentes. Então a gente não pode agir desse modo antigo para formar pessoas diferentes. A gente tem que repensar as nossas ações, tá? Professoras e professores devem ser capazes de escapar do papel de meros agentes de reforço e reprodução do senso comum. E eu espero que vocês sejam capazes disso, né? Que se perceberem que estão agindo desse modo, né, fazer uma piadinha, falar do cabelo, fazer piadinha sobre mulher, enfim, sobre negro, negra, a gente não pode ter esses comportamentos, principalmente enquanto professor, professora, ainda mais, muitas vezes, em frente às nossas estudantes, aos nossos estudantes, que vão ver isso e talvez reproduzam, tá? Aí tem uma frase, estou terminando mesmo, tá? Que eu retirei de um documentário que se chama O Riso dos Outros, que fala justamente sobre o senso de humor e como o senso de humor muitas vezes é um ataque às minorias, e ele ouve os dois lados, né? O pessoal do documentário, quem é a favor disso, que o humor tem que ser assim, que pode falar de qualquer coisa, e aqueles que dizem que o humor tem que ser inteligente, tem que ser transgressor, que tem que fazer críticas à sociedade. E aí o Antônio Prata, né, que é um escritor, participa desse vídeo, uma professora da Universidade Federal do Ceará, que é bem famosa, ela tem um blog, Lola, escreva Lola, né, a Lola Abramovic, se eu não me engano, me desculpem se eu falei o nome dela errado, mas ela também tem algumas participações, é super interessante, chama O Riso dos Outros. E aí ele diz, então, quando você faz uma piada politicamente incorreta, no sentido, quando você é racista, você não está fazendo nada de transgressor, nada de transgressor. Você está assinando embaixo da realidade. Você está falando assim, o mundo é desigual, e eu estou rindo disso. É um pouco aquilo que eu falei. A gente não apenas não está transgredindo, ou seja, querendo construir algo diferente, querendo um mundo diferente, como a gente está assinando embaixo ali. Olha, o mundo é esse e é assim que eu acho que tem que ser, é assim que eu vou agir para reproduzir, né? Quando a gente faz uma piada denegrindo qualquer tipo de minoria, né? As mulheres, os negros, negras, os indígenas, os homossexuais, os transexuais, as transexuais. Se a gente faz esse tipo de coisa, não só a gente não está contribuindo para um mundo diferente, como a gente está reforçando esse mundo desigual. Aqui eu vou pular, é um quadrinho que eu também tirei, que retrata um pouco do quanto esse mundo está sendo intolerante. Vamos lá, ler rapidinho aqui. Nunca comente no Facebook as surras que você dá em mendigos, Sandrinhos. Por que não, papai? O mundo está muito intolerante. Isso é mais uma... Né, e nesse mundo tão intolerante, que a gente deveria querer ser diferente, a gente que fala sobre isso é acusado de ser politicamente incorreto, como se ser politicamente correto, né? Como se ser politicamente correto fosse um defeito. Se agir de forma adequada, justa,
não preconceituosa, não tolerante, fosse um defeito. Que mundo é esse? E por fim, para acabar, eu vou acabar. É o último slide. Eu queria ler um poeminha do Brecht, que outro dia eu li para as minhas estudantes e estudantes no dia das professoras e professores, que, como eu disse, eu acredito muito nos profissionais, nas profissionais envolvidos na educação, né, que vocês querem um mundo diferente, querem trabalhar por um mundo diferente, que a gente está lutando, né, se empenhando por isso, que é uma profissão tão bonita, e eu gosto de parabenizar todas e todos os envolvidos. Então, bem curtinho, os que lutam, há aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Acho que aqui eu errei, copiei errado, que aí por isso são melhores, desculpem. Vou ler de novo. Há aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são melhores. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Eu acho que vocês, professoras e professores, são imprescindíveis. Porque é uma luta. Eu acredito, né? Aí cada um vai ter o seu entendimento sobre isso. Que a gente está lutando, a gente está, né, querendo, buscando. Eu acredito um mundo melhor. Eu terminei, eu vou fechar aqui, espero que tenha dado tudo certo. Deu sim, professor, deu tudo certo, viu? A gente agradece a sua palestra, foi uma palestra muito esclarecedora, motivadora. Eu acredito que todos que estavam aqui no nosso canal ficaram muito atentos às informações que você passou, né? Gostaria de lhe agradecer, né, mais uma vez, o convite, ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que você fizesse agora as suas considerações finais, né, para a gente partir para o segundo momento da nossa live. Bom, Vilar, então eu fico feliz que todo mundo tenha conseguido acompanhar, porque é um pouco difícil para mim, eu ficava vendo só minha tela, eu falava, será que as pessoas estão assistindo? Será que está tendo algum comentário? Enfim, eu queria agradecer novamente, tá? Fiquei muito feliz mesmo pelo convite. A gente ouve falar tanto, né, da educação em Sobral, da educação no Ceará, e me convidaram para participar da formação. Eu falei, nossa, né? Eu falei, poxa, será que eu vou conseguir contribuir? E eu fiquei feliz mesmo, agradecer a você, na Escola de Formação de Professores aí de Sobral, a todas e todos que acompanharam, que estavam aí, que né, ficaram me ouvindo, dizer que foi muito importante para mim também, fiquei muito feliz mesmo, e dar parabéns a vocês aí, que fazem essas formações, né? O Amaury estava falando, há mais de 10 anos já que vocês têm eventos assim, são importantes, a gente precisa estar sempre trabalhando nesse sentido. Agradecer mesmo, viu? Foi muito, muito bom para mim. De fato espero que eu tenha contribuído e que vocês tenham gostado. Obrigado, viu? Com certeza, professor. Sua contribuição foi imensa na tarde de hoje. A gente que agradece mais uma vez, né? Muitos elogios aqui no chat, colocando aqui na tela alguns deles, né? Muitos elogios dos professores. A sua palestra também ficará aqui gravada. Eu tenho certeza que muitos educadores irão poder depois assistir, né? E também utilizar a sua palestra como fundamentos, que foi muito rico de conhecimento. Mais uma vez, eu agradeço você. Boa tarde, professor. Boa tarde a todas e todos. Vou me despedindo aqui. Obrigado. Agora a gente parte para o segundo momento da nossa live, né, dos saberes. Vamos, mais uma vez, aqui agradecer o professor André pela tarde tão prazerosa de diálogo e reflexões. E vamos partir para o segundo momento. Através de ações relevantes de valorização do magistério e apoio aos saberes e fazeres dos educadores de Sobral, ao longo desses 3 anos, os saberes vêm proporcionando uma série de atividades científicas
pedagógicas e culturais, evidenciando e valorizando o protagonismo do professor. E por que não dizer professor inspirador? Com a riqueza de práticas pedagógicas em que são desenvolvidas por cada um de vocês, agora no contexto atual. O professor, ele se reinventou, ele se apoderou de um novo fazer pedagógico nesse novo contexto. Apresentaremos nessa tarde os resultados das narrativas de experiências. Agradecemos também a todos que estão participando aqui no chat e também os que submeteram os seus trabalhos e partilharam com a gente as suas valiosas experiências. Iremos dar início à solenidade de premiação dos melhores trabalhos analisados pelos avaliadores dos relatos apresentados no terceiro Saberes, Encontro de Educadores de Sobral. Serão premiados 3 melhores trabalhos em cada um dos eixos. Vamos chamar por ordem. O primeiro eixo, que traz como narrativas de experiências, práticas e metodologias didático-pedagógicas na educação infantil. O terceiro lugar ficou para a professora Juliana Gomes Mota, do CI Maria Menezes Cristino. Parabéns, Juliana, pelo terceiro lugar. O segundo lugar ficou com a professora Maria Valderez Serafim Delmiro, do CI Maria Menezes Cristino. O mesmo CI que recebeu aí a premiação do terceiro lugar também foi contemplado com o segundo lugar. Parabéns aí às educadoras e o CI. Próximo, em primeiro lugar, ficou a professora Cíntia Braga Matos Teixeira, do CI Terezinha de Jesus Ponte Aragão. Parabéns aí pela educadora que ficou em primeiro lugar, né? A Cíntia Braga Matos Teixeira. Partindo para o próximo eixo, o eixo de narrativas de experiências, práticas e metodológicas didático-pedagógica no ensino fundamental 1. O terceiro lugar ficou com a professora Francisca Bruna Rocha Alves, da Escola Coronel Araújo Chaves. Em segundo lugar, ficou o professor Raimundo Nonato Coutinho, da Escola José Hermílio de Moraes. E em primeiro lugar, ficou com a professora Amanda Bezerra Lopes Linhares, da Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque. Parabéns a todos que ficaram entre os selecionados desse eixo. Partindo para o próximo eixo de narrativas de experiências, práticas e metodologias didático-pedagógicas no ensino fundamental 2, o terceiro lugar ficou para a professora Analine Maria Martins Parente, da Escola Antônio Custódio de Azevedo. Em segundo lugar, ficou com o professor José Gleison Alves da Silva, também da Escola Antônio Custódio de Azevedo. E em primeiro lugar, temos a honra de apresentar que o primeiro lugar foi para o professor Camilo Souza Cavalcante, da Escola Osmar de Saponte. Parabéns a todos que foram contemplados nessa categoria. O próximo eixo de narrativas de experiências, práticas e metodologias didático-pedagógicas na inclusão educacional, o terceiro lugar foi para a professora Gisélia dos Santos Fernandes, do CEI Maria Menezes Cristino. Já o segundo lugar ficou com o professor José Marques Menezes, da Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos. Vamos anunciar agora o nosso primeiro lugar. O primeiro lugar ficou com a professora Amanda Marinho Rodrigues, da Escola Osmar de Saponte. Parabéns a todos que foram contemplados nesse eixo.
E o último eixo, narrativas de experiências práticas e ações inovadoras em gestão escolar no acompanhamento pedagógico. Em terceiro lugar, ficou a professora Francisca Joelina Xavier, da escola Professor Edgar Linhares. Em segundo lugar, ficou a Francisca Joelma Xavier de Oliveira, professora do SEI Domingos Olímpio. E em primeiro lugar, ficou Maria Elizabeth Pérez Marinho, professora da escola Osmar de Saponte. Gostaríamos de parabenizar todos os educadores que se inscreveram, que relataram suas experiências exitosas e foram avaliados pelo corpo de jurados aqui pela SFAPEG e que receberão esta homenagem amanhã, dia 21, quinta-feira, às 4 horas, em uma cerimônia na Câmara Municipal, aqui em Sobral. No caso, todos os contemplados irão receber um certificado de honra ao mérito em reconhecimento das suas experiências exitosas. Repetindo mais uma vez, amanhã será entregue numa solene homenagem na Câmara dos Vereadores em Sobral, às 16 horas. Contamos com a participação de todos os vencedores nesses eixos. Dando continuidade, iremos para outra ação que foi proporcionada pelo Terceiro Saberes, que é a ação do professor inspirador. Nessa ação, os alunos de escolas públicas da rede municipal de Sobral escreveram relatos sobre seus professores e o porquê eles são tão inspiradores. E nessa categoria, na terceira edição de Saberes, edição 2021, homenageia e parabeniza todos os professores do Brasil, sabendo que todo professor é fonte de inspiração e tendo a convicção que é inegável o valor que um bom professor tem na vida acadêmica do estudante, sendo imprescindível o seu papel na formação e construção humana, criou-se o Prêmio Professor Inspirador, com o objetivo de homenagear profissionais que se dedicam todos os dias em prol de um mundo melhor. Esta data nos faz um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois elas demonstram o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que continuem cuidando da sua missão de educar. Não desanimem diante dos desafios, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Diante dessas palavras proferidas pelo saudoso Paulo Freire, iremos anunciar o resultado dos professores inspiradores. Desde já, agradecemos todas as escolas que participaram e que mandaram seus relatos. Em quarto lugar, ficou a escola Vicente Antenor Ferreira, com o relato da aluna Dandara Carvalho Silva, do Ensino Fundamental 1. Ela fez o relato da sua professora Amiris Costa. Em terceiro lugar, ficou com o Centro de Educação Infantil Jean Torres Trindade, com o relato do aluno Gustavo Carvalho Pereira, sobre sua professora Maria Keila de Oliveira Nascimento. Em segundo lugar, ficou também a escola Vicente Antenor Ferreira, com o relato da aluna Rosilene Barbosa Santos, da Educação de Jovens e Adultos. Ela falou sobre a sua professora Ana Karina Arruda. E, em primeiro lugar, ficou com a escola Maria do Carmo Andrade, com o relato do aluno Luiz Tiago de Moura Mesquita, sobre o seu professor Gilberto Maciel Paiva Júnior. Parabéns às escolas destaques.
A cerimônia de premiação também será realizada na Câmara amanhã, quinta-feira, 21 de outubro, às 16 horas. Contamos com a presença de todos para a gente homenagear os professores inspiradores. Na ocasião, os alunos irão homenagear os professores com uma placa de reconhecimento pelas suas ações inspiradoras. Parabéns a todos e agradecemos a presença e desejamos uma excelente tarde para todos. Olá a todos. Voltamos para fazer os nossos agradecimentos finais do Terceiro Saberes, Encontro de Educadores de Sobral. Agradecemos ao senhor secretário da Educação, Herbert Lima, e toda a equipe da Secretaria da Educação de Sobral. Ao senhor diretor Amaury Gomes e a equipe pedagógica e técnica da SFAPEG. Aos gestores escolares, coordenadores pedagógicas, às editoras parceiras, Opt, Árvore, Scipione, Ática e Moderna, e em especial aos nossos queridos professores da Rede de Ensino Municipal de Sobral e todos que fazem parte do ofício de educar.